Terceira parte da aula de prisma. Na primeira nós falamos sobre elemento de classificação e terminamos calculando e mostrando a forma de calcular a diagonal de um paralelepípedo. Na segunda parte nós falamos sobre a área da superfície de um prisma. Como calcular a área da superfície de um prisma. Nessa terceira parte vamos falar sobre o cálculo do volume de um prisma. Por exemplo, estou eu novamente com a minha caixinha aqui de leite, cortando o nome para não fazer a propaganda para Cotoxés, né? Beleza. A pergunta agora é, na segunda parte, nós vimos como calcular aí a área da superfície dessa caixinha. Quanto de papelão que a empresa gastou, por exemplo, eu consigo calcular, tendo aí o comprimento, largura e a altura, né, desse prisma, desse paralelepípedo, consigo saber aí quanto de papelão que a empresa gastou para produzir essa caixinha. Agora estou interessado nessa terceira parte em saber quanto de leite que cabe dentro dessa caixinha, qual o volume dessa caixinha. Pegou a ideia? Então, para calcular aí o volume dessa caixinha, né, eu sei que é 1 litro, nós sabemos disso, né? Cabe 1 litro de leite aqui, mas para caber exatamente 1 litro de leite aqui, a empresa tem que ter feito aí essa caixinha numa certa aí dimensão, né, comprimento, largura e altura, para caber exatamente 1 litro. Né? Se ficar um pouco maior essa caixinha, as dimensões maiores, vai caber mais leite. Se ficar menor, vai caber menos de 1 litro de leite. Então tem que ter uma dimensão exata para caber aí 1 litro de leite. Né? Então, nessa aula de agora, nós vamos dar um exemplo. Vamos dar um prisma, um paralelepípedo que seja, as suas dimensões, e você vai calcular quantos de água, quantos de leite que cabe dentro de uma caixa, dentro de, sei lá, de um prisma quadrangular, que seja. Beleza? Sei lá, de o que você quer botar água, sei lá, dentro do recipiente aí. Primeiro estamos falando de prisma, depois nós vamos ver aí de cilindro, que é um outro sólido geométrico. Mas isso não é conversa para as próximas aulas, né? Para hoje não. Beleza? Então, como eu calculo o volume de um prisma? Vamos apresentar então a fórmula aí para calcular o volume de um prisma. Dado o prisma, então está aqui o prisma, deixa eu pegar meu laser aqui. Dado um prisma, a caixinha que seja, sei lá, e para calcular o volume, quanto de água, uma caixa d'água, por exemplo, uma caixa d'água daquelas antigas, né, que é no formato de paralelepípedo. Lembrei um outro exemplo aqui. Piscina, olha aí, ó, esquecendo, piscina. Tem várias piscinas em formato de paralelepípedo e aí eu quero colocar água lá dentro, encher essa piscina. Então, quanto de água cabe dentro da piscina? Então, não precisa encher e ir medindo quanto de água que cabe dentro. Eu estou olhando para lá e aqui. Olhei para a câmera errado, não tem problema não. Eu não estou querendo, eu estou querendo saber quanto de água cabe dentro dessa piscina, beleza. Não precisa de eu encher para saber e medir a quantidade de água que eu vou gastar, não. Eu tendo o comprimento, largura e altura dessa piscina, eu consigo fazer o cálculo do volume dessa piscina, e eu consigo descobrir quanto de água que eu vou gastar para encher essa piscina, antes de encher ela. Então, tendo comprimento, largura e altura, eu consigo achar o volume e eu consigo descobrir quanto de água cabe dentro dessa piscina antes de encher ela. Né? Beleza? Então, faz de conta aí, ó, que isso aqui, ó, é uma piscina ou um aquário, né? Tem uns aquáriozinhos também. Quero saber quantos de água que eu consigo colocar dentro desse aquário. Vamos botar um aquário aqui. Tendo aí o comprimento, largura e altura, multiplicando as três dimensões, A vezes B vezes C, já consigo de cara achar o volume deste paralelepípedo, desse aquário, dessa piscina, dessa caixinha, que seja. Ou uma outra fórmula também é calcular aí a área da base vezes a altura. Calcular a área da base, multiplico pela altura, também eu consigo encontrar aí quantos de água cabe dentro desse aquário ou qual o volume desse prisma, né, em forma de paralelepípedo. Beleza, simplesmente isso. Multiplicarem. Exemplo 1, então, aí. Né? Então, anotem aí mais uma formulazinha aí, né? Ou essa daqui, A vezes B vezes C, comprimento vezes largura vezes altura, ou a área da base vezes a altura também me leva aí a calcular aí o volume de um prisma reto, né? Em forma de paralelepípedo retângulo, que é esse exemplo aí.
Cálculo do volume, então, eu tenho aí um prisma quadrangular regular de 7 cm de aresta lateral e 5 cm de aresta da base, é o mesmo lá da parte 2, aí ele aqui, né? A base que é um retângulo, né? É um quadrado, perdão, todos os lados são iguais. E para calcular, então, saber quantos de água cabe aqui dentro, área da base vezes a altura. A área da base nós calculamos lá na parte 2. 5 vezes 5, né, que é um retângulo, 25. Vezes 7, que é a altura, 25 vezes 7, 175 centímetros cúbicos. Repara, quando eu calculo área, atenção, eu estou a unidade de medida ao quadrado. Comprimento vezes largura, duas dimensões. Estou no volume, a resposta é centímetro cúbico, porque eu estou calculando em 3 dimensões. Estou pegando comprimento, largura e altura. Então, comprimento, largura e altura, 3 dimensões. Minha resposta, então, é ao cubo. Então, 175 centímetros cúbicos, que é o volume, então, de água que cabe dentro desse bloco aí, desse prisma quadrangular, desse bloco quadrangular, né? Desse paralelepípedo aí, quadrangular. Então, todos esses 3 nomes aí para essa figura. Simplesmente isso. Acabou. Um outro exemplo, então, para terminar. A base agora ela é triangular. É o mesmo do exemplo da parte 2 também lá. Ó. É um triângulo equilátero, né? Porque é triangular regular. Né? Então, todos os 3 lados aqui da base, né? De 4. Para eu calcular então o volume que cabe de água que seja dentro desse prisma, área da base vezes a altura. A área da base aqui nós calculamos na parte 2, né? Deu 4 raiz de 3, e a altura aqui é 9, 4 raiz de 3 vezes 9, 4 vezes 9, 36 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, 36 raiz de 3 centímetros cúbicos é o volume que cabe dentro desse prisma triangular regular. Simplesmente isso. Área da base vezes a altura, eu calculo, encontro o volume de um prisma quadrangular, triangular, que seja. Simplesmente isso. Tranquilo? Beleza. Agora sim, então, ataquem lá os exercícios. Eu deixo alguns exercícios resolvidos. Beleza. Aí, ó. Prisma hexagonal. Tenho aqui a indústria vai fabricar 10 mil caixas de sabão aí, ó, com as medidas abaixo. Tá? Então, quantos metros quadrados de papelão serão necessários para calcular? Então, eu deixo aí para vocês apreciarem alguns exercícios resolvidos. O volume aí de concreto que será despejado aí, ó, sei lá, para construir essa laje. Deixo aí então, também para vocês apreciarem, ver como foram feitos os exercícios. Tá? Mais um aí. São 4 exercícios resolvidos para vocês darem uma olhada e depois atacar aí as atividades propostas. Beleza? Tranquilo? Espero que sim. Termine aqui então nossa aula de prisma. Agradecendo a sua audiência e paciência de sempre aí. Até a próxima semana. Fiquem bem, fiquem em casa, bons estudos e até lá. Fui.